Adotamos uma estratégia, né, para poder entregar a reforma esse ano sem fatiamento. Então, falar, eu dizia para vocês, não pode ter fatiamento, porque de fato não teve. Por isso que vai ser, inclusive, possível a promulgação da totalidade do texto apresentado. Eu diria que os destaques que foram, vamos dizer assim, modificaram um pouco o texto, na essência não tem grandes repercussões. Né? O regime automotivo já estava, eu dizia que nós íamos ter uma discussão sobre o regime automotivo. A discussão sobre a CID começou a crescer durante a semana, mas nós articulamos uma solução junto com o presidente Arthur, com o presidente Pacheco, com o relator Eduardo Braga, uma alternativa e atendeu que a mesma segurança jurídica, a própria vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus. Então, acho que o que foi feito hoje é sempre soberano. Né? Então, eu acho que essa construção, com algumas modificações, ela, na verdade, preservam tudo aquilo que foi discutido pelas lideranças partidárias. Nós conversamos muito com os líderes, principalmente no processo de construção como essa, que é, na verdade, de supressão, né? Você escolheu o que suprime para não mudar a essência do texto. Então, eu acho que nós, de fato, saímos com a sensação do dever cumprido. E aí tem temas que você não tem, né? Destaque é um instrumento regimental legítimo, né? Democrático, que é feito, e nós tivemos alguns destaques que, de fato, retiraram alguns pontos que nós havíamos acordado nessa discussão com o Senado e Câmara. Mas estou muito satisfeito com o resultado, porque nós temos agora uma emenda constitucional prestes a ser promulgada, né? E que revoluciona, muda o sistema tributário brasileiro, que todos nós queríamos, que achávamos impossível de acontecer. Eu lembro bem que na primeira fase, ainda no dia 5, 6 e 7 de julho, né, voltamos 3 dias seguidos aqui à reforma. Eu me lembro no dia anterior à reforma, muita gente me ligava e perguntava, mas vai votar mesmo? Então, assim, ainda havia um descrédito muito grande em relação à votação do reforma. E por uma razão simples, né? Sempre se chegou ali muito perto, muito próximo, mas não se conseguia aprovar. No prazo de 90 dias no Senado. E para o consumo, a nossa reforma que entregamos agora, né? No prazo de 180 dias. E eu disse, olha, nós temos um calendário que nós estamos constitucionalizando, né? A partir, inclusive, da transição. Então é preciso que nós tenhamos a priorização no envio do Executivo para o Parlamento dessa legislação complementar. Já conversei um pouco com a PI, mas ainda não tem muita coisa a ser feita. E essa semana agora cumprir, ainda não dá para descansar, porque nós vamos ter, como vice-presidente Arthur, a agenda da semana que vem, que tem muita coisa represada, LDO, orçamento, né? A própria promulgação da PEC 45 e outros temas, outras pautas da própria Câmara que precisam ser votadas. Mas eu acho que é quando isso ficar definido, é que acho que o presidente Arthur vai pensar e formular a estratégia. É um calendário, a gente sabe que é um ano de eleição, né? Então nós temos ali praticamente uma limitação de tempo também, mas eu defendo que a gente priorize a legislação complementar para que a gente não comprometa o calendário da operacionalização. Nós vencemos uma grande etapa importantíssima, mas nós não concluímos a reforma. Agora vamos avançar para o segundo momento, né? Nós precisamos deixar com que essa regulamentação não desvirtue aquilo que foi o comando constitucional. O nosso desafio agora para 2024. O senhor acha que houve muitas concessões, enfim, uma negociação muito intensa, abertura demais do texto da reforma? Eu acho que isso não é fácil aprovar uma reforma como essa, né? Por isso que foram 35 anos aí, desde a Constituição de 88 até agora. E lá já tinha se tentado também, não se conseguiu.
acho que a Câmara cumpriu um papel importante naquela primeira fase. O Senado aprimorou, cada um com as limitações, com suas limitações, mas a Câmara discutiu esses pontos, discutiu os cenários. Eu coloquei algumas posições que eu tinha, e sempre disse: olha, eu defendo algumas posições, mas eu também, como o senador Eduardo Braga, no Senado também tem as limitações de relator. Às vezes a gente quer avançar naquilo que a gente pensa, né, e crê como ideal para o cenário do livro que nós discutimos e construímos esse tempo todo, mas às vezes você tem determinadas limitações. Dá exemplo, o próprio IVA que eu defendia, o IVA único, né? A nossa federação, talvez ainda não esteja tão madura do ponto de vista da colaboração, não permitiu que a gente tivesse um IVA único. Mas eu acredito que com o passar do tempo, com a operacionalização do sistema, nós vamos caminhar para o IVA único, que é muito mais sensato, principalmente com o avanço de tecnologia. Eu acho que cada um cumpriu o seu papel. A Câmara agora, na volta, também fez algumas reversões de exceções discutidas também com o texto, com o próprio relator do Senado, né, e manteve, ainda que com destaques que houveram, foram mantidas. Então, eu acho que é essa construção. A gente também tem a preocupação com a própria alíquota, né, sempre defende isso. Então, eu acho que no conjunto nós avançamos bastante. Eu posso dizer com toda tranquilidade que nós mantivemos aquilo que a gente queria. Lógico, se você dissesse o ideal, eu não queria ter aberto mais uma alíquota, né? Tentei, né? Defendi que não, mas a construção política que vai nos permitir também a aprovação. E isso, eu quero deixar claro, também não compromete isso, porque nós também fizemos algumas modificações que nos garantiram, inclusive, a possibilidade de ter a racionalização dessa alíquota de referência que o próprio Senado, junto com o TCU, o Senado fixará, mas o TCU ajudará na elaboração do cálculo junto com as receitas.